Bem-vindos a você ao canal Em Busca da Verdade. Olha, é um assunto difícil, né, de falar, né? Eu vou dando um tempinho aqui para chegar o pessoal, né? Mas é um assunto complicado. Não é brincadeira não. Não é brincadeira pelo seguinte: a gente sabe que é um assunto polêmico. Eu, que sou um protetor, protejo o máximo que eu posso a polícia, porque eu sei que a palavra polícia, né, já em si é heróico em si, né, proteger, né, está ali, né, porque você olha e fala, pô, o bandido olha e vê, não vou fazer nada, tem polícia, né. É uma pessoa que protege, né, de algo que venha a acontecer, algum crime e etc, né. Então, é um assunto que você tem que saber como falar, né, porque você não pode denigrir a imagem da polícia. A polícia é um dos órgãos que a gente tem que proteger, obviamente, certo? Mas esse tipo de coisa tem que ser exposto, cara. Não podemos deixar que isso continue acontecendo. Não pode. Com câmeras para todo lado agora, a gente tem que expor esses canalhas. Eles não são policiais, né? Eles são canalhas, são bandidos. Gente que tá com problema psicológico, não importa. Mas ele não pode fazer esse tipo de coisa. Porque ele se iguala pior. Ele se iguala não, ele fica pior do que o bandido. Porque o bandido a gente sabe que ele é bandido. Mas agora, o policial que é um bandido disfarçado, aí não. Aí complica tudo e não dá pra gente tolerar isso. Eu tava vendo nas minhas redes sociais aqui alguns vídeos, aí eu vi 2 vídeos, velho, que eu falei, meu, não dá. Não dá mesmo, a gente tem que incentivar o povo aí atrás disso e não deixar que isso venha acontecer. Ó, eu quero agradecer vocês que já estão acompanhando o canal. Se der pra dar uma curtida no vídeo, eu agradeço. Pra fazer do canal mais forte, beleza? Se der pra compartilhar com seus amigos aí, o pessoal. É um assunto que a gente tem que ter coragem de falar. Senão nós nunca vamos sair dessa mesmice. Porque tem muita gente covarde, usando do benefício, né, dele portar arma, né, e faz essas cagadas que tem por aí. Eu já tive a infelicidade de alguns policiais, paisano não, está fora do trabalho dele, né, apontar arma pra mim. Às vezes numa discussãozinha no trânsito, o cara tá errado, porque eu ando de moto, e o cara do carro geralmente é o que está protegido, e pela lei e pela lógica o maior protege o menor. Mas não é assim no trânsito de São Paulo, né? Então, por isso, e aí teve uma situação que me fecharam, aí eu fui atrás, fui falar, a pessoa já estava com a arma na mão, devia ser um policial. E ali eu falei o que pude pra ele, falei pra ele que eu não tinha medo daquilo, que ele era um canalha, usando né, a Iraci aqui, ela fala o seguinte: bandidos travestis de policiais. Travestido de policiais. Então, realmente, ô Iraci, o problema é esse. O problema é esse. E como a gente não sabe, a gente não entendeu? Então, quando se descobre esse tipo de gente, você tem que expor eles. Tem que expor ele ao máximo de gente possível e a vida deles tem que virar um inferno. Porque os outros que estão vendo vão ficar receosos. Não é pro cara ficar com medo, não. O cara tem que saber o que ele tá fazendo. Agora, olha esse tipo de atitude, cara. Olha esse tipo de atitude. Que atitude covarde. Me dói ver uma cena dessa, porque o cara tá no hospital. O cara tá no hospital pedindo atendimento pro seu filho. O hospital hoje em dia, no Brasil inteiro, é um lixo. É um lixo. Olha, os médicos te tratam de qualquer maneira. Muitos dos funcionários, não são todos, tem muita gente maravilhosa, anjo, protetor, que trabalha nesses locais. 3 locais fundamentais: saúde, educação e segurança.
Então são pessoas especiais. Mas tem gente, e o Brasil nesse caos, as pessoas vão trabalhar em áreas que não são a delas. Então por isso que acontece esse tipo de coisa. Aí o pai foi reclamar, chamaram a polícia, aí vem a guarda municipal, que não, eu não vejo como a polícia, como polícia. Guarda municipal é muito fraco, muito fraco. Tem amigos meus que são da guarda municipal, que graças a Deus, a gente até conversa sobre algumas questões, sobre policiais da guarda civil são os piores. Por quê? Porque é aqueles que vão para poder pegar... por exemplo, uma senhorinha tá vendendo ali o seu bolinho, o seu cafezinho, né? E aí eles que são pegos, a prefeitura pede para a guarda municipal ir lá, para poder apreender essas mercadorias. Então são os piores. Aí eu tava conversando com esse amigo meu que entrou na guarda municipal, ele falou: Adriano, isso aí eu não concordo. Eu não passei por isso ainda, mas eu não sei o que eu vou fazer, velho. Porque eu acabei de entrar na guarda municipal, poxa vida, eu fiz o concurso, tava desempregado há muito tempo. Então a gente fica sem opção mesmo. Aí ele acaba tendo que fazer esse tipo de coisa. Que é errado, é covarde isso, né? Olha esse vídeo. Vai prender o cara por quê? Zacate tá falando a verdade. Ele não agrediu, não falou nada. O médico nem olhou pra Costa na parede, costa ali, fica de costa pra parede. Não, de costa pra parede. Bota de costa pra parede. Ninguém vai ter mandado, tá preso, pode sacar. Chama ela, bota a mão, vira de costa. Vira de costa. Vira de costa. Isso quer morrer. Tu tá preso, pode sacar. Vira de costa. Olha que situação, né? Vira! Vira de costa, rapaz! Não vou te matar! Aqui, ó. Se fosse um filho seu. Vira de costa! E eu acho que tu não me conhece, ó. O senhor também não me conhece. Vira de costa! Por quê? Eu tô nada. Vira de costa que o senhor tá preso por tua casa. Volta ali e vai morrer, cara! Só isso! E não pode fazer como você, Olha. cara! Não, vira. Não, essa aí é a saúde do Brasil, ó. O filho dele passando mal. O médico nem olha pra cara da gente. Você vê, olha que humilhação que um senhor tem que passar, indo pro hospital, levar seu filho, né? Agora, claro que o cidadão brasileiro não pode fazer esse tipo de coisa, né? Tem que acatar. Só que é o seguinte, o cara já tá revoltado com a saúde pública, tá o filho dele lá. Você entendeu? Era uma coisa que era só o policial ser bem preparado, mais humano. Chama o cara de lado, troca uma ideia com ele, vai trocar uma ideia. Chega aí, senhor, vamos conversar. Quer dizer, meu, não precisa ser muito inteligente pra isso, não. É porque realmente o cara é despreparado. É que nem eu falei, guarda municipal, meu, puxa vida. Sabe, dói o coração, porque é ridículo. Porque é só trocar uma ideia, chama o senhor de lado. Senhor, o que tá acontecendo? Por que o senhor tá fazendo algazarra aí? Eu sei, olha, hospital no Brasil inteiro é horrível. Poxa vida, mas o senhor não acha que vai piorar a situação se eu for ter esse tipo de atitude? O senhor não acha que vai piorar? Tal, conversa com o cara, rapaz. Não precisa ter atitude dessa. Entendeu? Muitas vezes uma boa conversa, chegar, troca uma ideia com o camarada, com o senhor, você vê que é um senhor de idade. Meu, já resolve a situação. Tira ele do lado, só de estar conversando com ele ali, entendeu? Vai no pessoal do hospital. Ô, gente, o que tá acontecendo? Sabe? Poxa vida, por que o filho desse senhor não foi atendido ainda? Eu não sei, pelo linguajar, ô Iraci, parece que deve ser no sul, né? No Rio Grande do Sul, no sul do país. Que o sotaque parece do sul, né? Pode ser Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, que o sotaque é muito parecido. Mas olha essa outra cena, que é um policial. Por isso eu falo, não é policial, é evidente que um desgraçado desse, um canalha desse, um covarde. Por isso que as pessoas têm que estar armadas também, sabe por quê? Porque na hora dessa esse cara tomava tiro. Ele tomava tiro. Porque a pessoa numa situação dessa pode picar bala num camarada desse que ele não precisa ter nem medo. Não precisa nem responder. Porque olha a atitude desse camarada. Ele pediu um lanche
Aí parece que faltou ketchup no lanche. Faltou molho. Olha pra você ver. Olha que coisa de louco. Aí ele foi até o local. É evidente que isso dá raiva mesmo. Já aconteceu comigo. Pedi pizza. A pizza veio virada por causa do motoqueiro vagabundo. E muitos. Não são todos, pelo amor de Deus. Mas aqui em São Paulo, a molecada que trabalha na pizzaria, a maioria é usuário de droga. Vai pra poder ganhar um dinheirinho pra poder usar droga. Eu falo porque eu já trabalhei na pizzaria, tá? E tive uma moto roubada trabalhando na pizzaria. Aí o que acontece? Então esses canalhas vêm drogados, sem nenhum pingo de educação, não tem um pingo de educação, a minha pizza veio virada. Aí imagina o queijo. O queijo tava. A pizza ficou do lado sem molho, o outro lado com todo o recheio, né? Foi parar do outro lado. Não, eu fiquei indignado. Mas eu não vou lá na pizzaria, né? Vou bater em todo mundo lá e etc, né? Olha o que esse cara fez. Seu estômago, porque a gente vai mostrar cenas que foram registradas. Não, e o pessoal da Globo adora noticiar esse tipo de coisa, né? Seu estômago, porque a gente vai mostrar cenas que foram registradas numa lanchonete do Rio de Janeiro. O cabo Augusto César Lima Santana chegou de arma na mão, ameaçando e chutando um dos entregadores. Depois ele avançou contra a mulher que estava no balcão. Covarde, e né? a arrastou pelos cabelos. Deu pontapés, várias coronhadas. Tem que pagar a vítima caro disse esse que cara. ele ainda ameaçou estourar a cabeça de quem Olha o pra você ver que denunciasse, covarde, olha. inclusive com granadas. Esse policial foi preso em flagrante e ele disse que foi tirar satisfações Graças na a Deus. lanchonete porque um dos sanduíches que ele pediu pelo celular foi entregue errado. Ele queria sem molho. Quando eu vejo os negócios desses, Você tá chorando, velho? Calma, não vai doer não. quando eu vejo os negócios desses, eu não acredito. Eu penso que deve ser uma piada, uma brincadeira, né? Deve ser. A gente pensa, pô, deve ser brincadeira. Entendeu? Porque só pode ser brincadeira uma situação dessa, mas não é brincadeira, isso está acontecendo. Por quê? Porque o país, na sua maioria, são ignorantes, gente sem preparo nenhum. Tá mudando isso, tá? Tá mudando por quê? É igual a Iraci está aqui agora, tá sempre atualizado, tá de olho na internet, que a internet é conhecimento, a internet é troca de informação. Então hoje as coisas têm mudado, mas tem muita gente incapacitada, principalmente os mais velhos. Tem muitos jovens também que são um bando de lunático. Cara, eu vou falar pra você uma verdade. Então esse tipo de coisa tem que ser combatida com maior força e vigor mesmo. Não pode deixar isso acontecer mais. Agora, eu vou contar pra vocês aqui uma experiência que eu tive com um policial despreparado. Eu passei muito aperto, tá? Muito aperto. Eu passei muito aperto mesmo. Eu tava vindo pra minha casa e no local que eu estava, chegando na minha casa, aí eu sei que aqui não tem trânsito, porque não tem farol e o local é bem tranquilo. Aí eu peguei um monte de carro um atrás do outro e falei, pô, o que tá acontecendo? Aconteceu algum acidente, né? Aí a gente que tá de moto, né, a gente dá uma seta e vai indo devagarzinho cortando os carros. Quando eu cheguei, eu vi que era uma viatura da polícia militar. Não é, o policial tava despreparado mesmo, tava com problema psicológico, tava com muito problema devido ao próprio trabalho. Não é um cara ruim, um cara maldoso, mas ele quase que fez besteira na vida dele. E acabou com a minha vida. Aí nisso eu passei pelo cara, né, pela viatura de polícia. Sabe o que estava acontecendo? Ele tava falando no celular, andando bem devagarzinho e atrapalhando o trânsito. Tipo assim, um lugar que era de 50 km por hora, ele tava andando a 30. Aí aquele monte de carro atrás da viatura. Cara, é muita putaria um negócio desse, né? É muita sacanagem. Um policial não pode ter uma atitude dessa. O policial tem que ser heróico, sempre. Sempre. As atitudes de um policial tem que ser sempre soberanas. Mas assim, tem que ter postura. O policial não pode ficar do jeito que está aí. Não é todos, tá? É esse pessoalzinho vagabundo que foi despreparado, foi para procurar trabalho, passou na prova, a gente não sabe como. Passar na prova também da polícia, pô, qualquer um passa. Qualquer um passa. É mais difícil você passar naquele teste físico. Muito mais difícil. Você tem que correr lá tantos minutos, tantos quilômetros em tantos minutos. É o mais difícil.
Aí eu passei e balancei a cabeça assim, tá ligado? De moto. E motoqueiro, você tá ligado, né? É mal visto, né? A polícia veio atrás de mim. E eu chinelando, mas não fugindo da polícia, mas andei um pouco mais rápido pra me chegar até um local do meu bairro, porque esse percurso que eu fiz era um local bem deserto, onde os carros estavam nessa fila, parado, andando a 30 km por hora, numa via de 50. E aí eu andei um pouquinho mais rápido pra me chegar no bairro onde todo mundo já, o pessoal me conhecia. Aí eu cheguei num ponto que tinha bastante movimento, eu falei assim, vou dar uma freada agora aqui, porque se tiver de me parar, vai parar aqui. Porque o próximo trecho também é um trecho deserto, né? Aí, o que acontece? O policial manda eu parar. Nessa que mandou eu parar, ele já foi logo falando um monte de palavrão. Um monte. Já foi logo falando assim, vê o que tá na moto desse... falando um monte de palavrão. Desse desgraçado, desse vagabundo, desse canalha. E se tiver errado, mete nele o ferro. Ele falou desse jeito, eu lembro até hoje. Aí eu já fui dando um contraponto, né? Porque eu tenho um dom de irritar também. Se o cara souber, se ele não souber se conduzir, eu faço raiva nele. Eu tenho muita argumentação, pelo menos eu acho que tenho. Faço o cara ficar com raiva mesmo. E nessa que ele foi falando desse jeito, eu já fui argumentando com ele. Não, pode olhar aí que aqui é cidadão honesto, meu querido. Pode ver o que você quiser aí, não tem nada de errado aqui não. São anos de inversão de valores, exatamente, Iraci, exatamente. E ele, nossa, indignado com a vida e tal, falando isso, falando aquilo. E eu, sabe, apunhalando ele com oratória, né? Falando, como é que pode? O senhor com a boca suja desse jeito, rapaz, falando desse jeito no meio da avenida aqui, ó, tem criança. Comecei a jogar todo mundo contra ele, né? Mas ninguém veio me ajudar, tá? O povo brasileiro é covarde. O povo brasileiro é covarde, não é todos, tá? Pelo amor de Deus, o povo eu falo na sua maioria. Ou a minoria que não faz nada, que não importa, mas e ninguém veio me ajudar, colegas meus que estavam ali observando, tudo com medo. E eu batendo boca com o policial, mas batendo boca sem ofendê-lo, mas assim, pô, como é que o senhor pode? Sou um cara despreparado, pô, o que é isso? Pô, o senhor tava vindo, parando o trânsito, falando no celular, dando um mau exemplo pra corporação. Só não tem vergonha, não? Nossa, o cara começou a dar cria, velho. Começou a dar cria. Olha, ele tava tão indignado que começou a dar até pardalzinho do lado. Quando você fala muito, que dá até um negocinho branco do lado. A gente chama de pardalzinho, né? E ele ficou indignado, chamou até viatura de polícia, mais viatura de polícia. Cara, que coisa de louco. O cara tava tão louco, só tinha eu. Não sei se era pelo local do meu bairro, ele ficou com medo, né, da população, mas ninguém tava fazendo nada. Ninguém veio pra ajudar. Mas ele foi tão despreparado que ele chamou mais uma viatura pra conduzir minha moto até o distrito. E eu lembro que... Aí chegou uma hora que eu vi que não ia dar mais nada, eu fiquei quieto, calado. Aí ele falou que eu ia pra delegacia, que eu tinha desacatado ele. E aí, logo na sequência, eu falei pra ele assim, deixa eu fazer uma ligação pra minha mãe, porque eu tô chegando do trabalho, eram 5, 6 horas da tarde, eu tinha trabalhado o dia inteiro de motoboy, tava até uniformizado, tava trabalhando fichado de motoboy. E deixa eu fazer uma ligação pra minha mãe. Eu falei, você não vai ligar pra ninguém não. Ele pegou meu celular, velho. Não tô brincando não, ele pegou meu celular. Quer dizer, olha o despreparo desse camarada. Claro que não era só despreparo, ele era cabo. Ele era cabo da polícia militar, quer dizer, já tinha anos na polícia. Mas também por causa do estresse imenso que ele estava sobre ele. Mas aí que eu falo, o estresse, irmão, ele consegue te jogar no chão e te colocar de joelhos aqueles que são despreparados, pessoas ignorantes e burras. Uma mula sem cabeça. Aí é evidente que o estresse vai te jogar pro chão mesmo. Por quê? Porque você não tem raciocínio, você não tem opções. Por quê? Porque você não lê, você não tem conhecimento de quase nada. Entendeu? Quanto mais conhecimento você tiver, menos chance de você ter uma depressão, de você ficar de joelhos pra vida. Por quê? Porque você tem opções. Né? Você vai ler, você vai desaparecer sua cabeça. Você tá entendendo? Aí o cara me joga na viatura. E dentro da viatura, ele foi falando com o soldado. Ele foi falando com o soldado assim e esquematizando o que ele ia falar na delegacia. E eu vi que ele tava inventando um monte de mentira. Tipo, ó, você fala isso, você concorda com isso, e nós vamos chegar e falar nisso, e eu tô atrás da viatura, na parte de trás, só observando tudo, né? Eu falei, que camarada canalha, que camarada sem vergonha, né? Que safado.
Mas ele não é, eu tô falando assim que na hora eu fiquei muito com raiva, mas depois eu vi que era estresse e o cara não era tão ruim assim. Não sei se é porque ele quebrou a cara também. E aí logo que ele foi fazendo isso daqui pra lá, e eu falei, nossa, esses caras quiserem me levar pra algum lugar agora, eles podem me matar. Eu arrependi de ter feito aquilo, eu arrependi em aspas, né, entre aspas. Aí chegando na delegacia, ele parou a viatura, né, combinando com o soldado. E ali, assim que ele saiu, eu colei no soldado. Ó, deixa eu te falar um negócio, eu tô vendo que era você que tava... E ali, eu falei pra ele assim, falei, olha, eu sou um cara que eu não vou chegar lá e falar nada de mal da polícia, pelo seguinte, eu não quero colocar ninguém contra a polícia, não é o meu intuito, o intuito não é esse, sabe? Só que é o seguinte, esse superior seu tá fazendo, isso é desonesto, isso é canalice, isso não é comportamento policial. Eu tenho 2 primos meu polícia, um é sargento da Polícia Militar em Minas Gerais. Eu sou um cara que sou extremamente a favor da polícia, tenho muitos amigos policiais, sabe? E, cara, não tá certo você fazer esse tipo de coisa, você pode arruinar a minha vida, até porque se vocês fizerem qualquer tipo de coisa contra mim, daqui a pouco eu não tenho nem condição de arrumar trabalho na área, entende? Você vê, a internet já ficou ruim, você vê, né? A internet é ruim, tudo no Brasil tá ruim, né? Agora que vai começar a melhorar. Aí ele falou, não, fica tranquilo que a gente vai trocar uma ideia e não vai deixar isso acontecer não, vou falar com ele e tal. O cara muito bem intencionado, soldado, parecia ser um cara novo, tava começando na corporação. E aí passou-se uns 10, 15 minutos, veio o cabo. O cabo da Polícia Militar veio. E nessa que ele veio, ele me perguntou assim, e aí, tá mais calmo? Eu falei, eu tô mais calmo? Pô, o senhor que tava, perdendo a consciência, o raciocínio, o senhor vem jogar isso pra cima de mim? Olha, eu não quero mais discutir nada. O senhor já me fez eu perder boa parte do meu tempo com o seu comportamento totalmente desnecessário, errado. Aí ele falou assim pra mim, não, então esquece isso então você me pede desculpa lá na frente do delegado lá e nós encerra esse assunto. Eu falei, não, tá tudo limpo, não tem problema não, pedir desculpa pra mim não é problema. Eu tenho facilidade em pedir desculpa. Aí entramos pra dentro da delegacia lotada aqui, perto de onde eu moro, no Vila São José, aqui em São Paulo, na Zona Sul, próximo ao Grajaú. E aí na hora que entramos na delegacia lotada, cara. Eu me lembro dessa cena até hoje. Eu era um cara muito místico, na época que eu era muito religioso, quase fanático. Eu creio que até era um pouco fanático. Quando o delegado veio para conversar comigo, sinceramente, o tratamento dele foi tão cortês, foi tão generoso, foi tão bondoso, foi aquele cara tão respeitoso que eu achei que aquele cara era um anjo. Sabe, o semblante dele era muito bom, sabe, aquele cara simpático, generoso, que quando ele veio falar comigo, eu lembro da cena que ele falou assim comigo, olhou pra mim de baixo em cima, né? Pô, rapaz, você não parece que é um bandido? Pô, o que você tá fazendo aqui? Que estranho. Poxa vida, o que você veio fazer aqui? Eu não tô entendendo. Aí eu fiquei sem entender, porque eu vi que o policial também não tinha falado nada pra ele, porque tava tão ocupado, a delegacia tava tão cheia, que ele não teve tempo pra falar com o delegado de que se tratava. E eu não sabia o que falar também, porque eu não queria também colocar o policial em maus lençóis. Realmente nessa hora eu ainda defendi o policial, protegi ele. Aí na hora eu falei, caramba, o que eu falo pra esse cara agora? Aí não é que ele perguntando. A energia caiu aqui, né? Pra você ver, que lixo, né? Não, realmente o Brasil ele tava muito atrasado. País de quarta geração, quarto mundo, né? Nem terceiro mundo, é quarto mundo. Pô, a gente tá conversando aqui com as pessoas, um ao vivo, e a queda de energia é constante no Brasil. Em São Paulo, hein? Uma das maiores cidades do Brasil. Aqui cai energia tipo 3 vezes ao dia. Sério.
Em São Paulo é assim, 3, 2 vezes ao dia. Aí se queima seus aparelhos, você não tem o que fazer. Ninguém vai te dar outro. Tava conversando aqui, tinha um inscrito que tava aqui, a inscrita, né? Iraci Brito. Ela até disse assim, como deve ser a polícia na Venezuela. Pra você ver, lá é muito pior, até porque é uma polícia que você vê que não tem dó do povo, né? Então, voltando ao assunto aqui, nossa, horrível, né? O vídeo vai ficar em 2 partes, cara, horrível. Nossa, que lixo, né, velho? Que é o Brasil, cara. Será que nos Estados Unidos acontece esse tipo de coisa, cara? Interrupção de energia assim do nada? Cara, não tem nada acontecendo, não tem furacão, não tem nada. Ai, duro, né? Então, aí retomando o assunto, aí o delegado olhando pra mim e tal, eu olhei pro policial, pro cabo, e fiquei pensando, o que eu falo agora, né? Eu posso te destruir agora, né? Eu posso contar toda a situação e te quebrar você, né? Mas não era o intuito. O meu intuito não era fazer isso, cara. Aí que eu percebi? Pusei a cabeça na hora, né? Falei assim, olha, seu delegado, realmente, eu não sei porque eu estou aqui. Eu creio que deve ser que nossos ânimos estavam aqui um pouco acima. Eu estava já chegando do trabalho, etc. Alguma coisa que eu devo ter falado pro policial. Mas ele, tipo assim, ele nem sabe do que aconteceu. Tipo, por que que eu, o policial, tava conversando. Sobre o que nós estávamos debatendo, né? Pra chegar os ânimos a ficar nessa situação. E eu devo ter falado alguma coisa pra ele, que ele não gostou, achou que eu tinha desacatado a ele. Eu já pedi desculpa pra ele, peço novamente aqui na frente do senhor. Como o senhor tá vendo aqui, eu tô uniformizado. Tava trabalhando até agora. Cara, eu nunca vi um delegado tão generoso, tão bem preparado daquele jeito. Ele olhou pra mim e falou assim, rapaz, você tá precisando, quer comer alguma coisa? Você quer tomar uma água? Poxa vida. Sabe, eu fiquei tão assim, sabe, satisfeito da situação. E na hora que eu tava indo embora, né, junto com o cabo, com o policial, eu peguei, coloquei a mão no ombro dele, assim, que eu fosse amigo dele mesmo, assim, falei, rapaz, tá vendo o que aconteceu aqui? Você viu que eu poderia ter colocado você numa situação possivelmente difícil? Você viu como é valoroso você ter... Cara, eu sei que, olha, pelo que eu vi, você tá numa situação de estresse extremo, você tá com uma situação muito difícil. Não é vergonha você procurar ajuda. Procura ajuda psicológica. Realmente, a polícia, o serviço da polícia militar é um dos mais estressantes. A área da saúde também não é brincadeira. Da educação também tá difícil, né? Pela falta de educação das pessoas. Sei que o seu trabalho é árduo. Hoje em dia o brasileiro não respeita nada e nem ninguém. Realmente deve ser muito difícil na sua área. O que eu posso falar pra você é o seguinte, toma cuidado com o que você está fazendo, porque você me traz aqui, eu observei, eu trabalho na área de vigilância, se eu tivesse qualquer nome sujo, qualquer coisa que vinculasse eu ter alguma coisa na delegacia, acabou, velho, já não é fácil arrumar trabalho no Brasil. Aí você acaba fechando as portas pra mim de uma área que eu posso estar atuando, entendeu? Aí o que acontece? Foi intrigante essa história que um ano depois eu estava trabalhando num banco. Aí quem entra? O soldado. Eu lembro até o nome dele até hoje, soldado Gessé. Ele entrou no banco onde eu estava trabalhando de vigilante. Vigilante armado. E ele entrou, nessa que ele entrou, eu já abordei ele, né? Falei, e aí, rapaz, você lembra de mim? Ele falou, não, tal, você lembra daquele dia que tal? Tava você e o seu superior, que vocês me pararam, eu tava de moto, você tava na viatura falando no celular e o trânsito atrás totalmente parado por causa disso? Aí ele olhou pro amigo companheiro dele e falou, nossa, essa história é muito legal, tal. Aí ele me passou o contato dele, trocou uma ideia comigo, falou que se eu precisasse da ajuda dele, podia contar com ele. É uma história que muitas vezes a gente acha engraçado agora, mas na hora você vê que é muito perigoso, cara, muito perigoso. A polícia despreparada, o que ela pode fazer com você, poder que ela tem. Eu até entendo um pouco do porquê que a esquerda usa muito isso contra, né, a polícia, né? Porque realmente o poder de polícia, ele é um poder que você tem que saber usar, é questão de heroísmo mesmo, tem que ter uma moralidade apurada,
tem que ter conhecimento, por isso que a polícia não pode trabalhar horas exorbitantes, tem que ter tempo para estudar, tem que ter um incentivo ao estudo, entendeu? Tem que ter uma carga horária menor e com isso ser exigido deles que eles estudem, comprovar estudo, ter um local para eles irem nesse período de folga, né? Mas assim, uma folga estendida, mas um pedaço dessa folga é para eles estudarem, para serem inteiramente cultos, porque é que nem eu falei para você, uma pessoa que é culta, dificilmente ela fará uma cagada dessa, ela cometerá uma atitude dessa, até porque ela sabe do que pode acontecer com ela, mas para que isso aconteça, todos nós, a sociedade, temos que estar muito bem preparados e sabemos os nossos direitos e deveres. A questão de direito e deveres, muita gente não sabe o que significa. A pessoa acha que tem direito, mas antes de você ter direito, alguém tem que ter um dever para que você tenha esse direito, certo? Essa reportagem aqui eu deixei aqui no link, porque tá tendo muito assalto aqui na região onde eu moro, que é a região do Grajaú. Nossa, essa região aqui é terrível de assalto. Roubo de motos aqui são os... É como se... não dá pra colocar numa folha de caderno. É muito roubo. Roubo de celular, então, é muito roubo de celular. Muito, mas é muito mesmo. E tá tendo muito roubo nas linhas de ônibus. Por isso a população tem que estar armada. Porque quando entrar um canalha desse, tem que picar fogo nele e nem responder. Nem responder. Se foi visto que o cara era bandido mesmo, acabou. De boa, olha, vai pra casa, não precisa responder nada. Porque se o cara responder qualquer tipo de coisa, depende da área que ele vai atuar, acabou. Ele não consegue mais trabalhar e nem arrumar trabalho na área. Então não pode ter esse tipo de repreensão. Correto? Então o que acontece? Tem uma linha específica, que é a linha que é Jardim Erplim a Santo Amaro. E tem muitos bandidos usando essa linha para assaltar. Já são vários assaltos que estão acontecendo nessa linha. Eles deixam para chegar ali próximo da Avenida Sabará para fazer esse assalto. Não tem policiamento suficiente. A polícia está de mãos atadas. Muitos dos policiais não querem se envolver covardemente, porque pela situação das leis no país, por causa que os bandidos são mesmo, eles passam a mão na cabeça dos bandidos, a mídia e também essa velha política que estava aí. Então isso culminou com esse tipo de vida que nós estamos tendo no nosso país, que os bandidos sempre prosperam. Então fiquem espertos, quem é de São Paulo e da Zona Sul aqui, próximo ao Grajaú, fiquem espertos, tem muita gente, tem muito ladrão de canalhas roubando nos pontos de ônibus, tem, porque aqui eu fico sabendo, é muita gente que não presta, nós temos que fazer força para mudar essas leis mesmo, para que nós possamos ter armas, e não só em casa, poder andar, não importa se tem muita gente despreparada. Eu quero ter a minha. Eu quero ter condições de me defender. Eu não quero depender, porque tem que preparar. Não tem que preparar nada. Primeiro eu tenho condições de me defender e depois se muda outra situação. O direito dos manos, exatamente, Narciso, está bem atualizada, viu? Bem atualizada mesmo. É que nem você perguntou como é que tá na Venezuela. Tem um vídeo que eu coloquei no canal. Eu quero ler essa reportagem aqui para vocês verem como que tá essa situação. O Eduardo Bolsonaro, ele tá falando com uma cubana que teve o pai assassinado nessa ditadura em Cuba. E nós sabemos que tem muita milícia cubana fazendo parte, né, do exército do Maduro. E a outra parte que ficou com o Maduro é porque o Maduro prometeu para eles dinheiro do petróleo, né, ou ações e etc. São canalhas, traidores da pátria por dinheiro, né? Mas olha para você ver o que está acontecendo aqui, olha. Deixa eu ler essa reportagem aqui. Essa aqui é só para poder o pessoal ver como que a coisa aqui em São Paulo tá feia.
São Paulo você sai e não sabe se volta. Essa é a verdade. Ó, moradores da Zona Sul vivem com medo de assaltos no transporte público. O transporte público já é um lixo, né? Uma bosta. Desde o ano passado, o ônibus que... Desde o ano passado não, desde sempre. Sempre teve assaltos a ônibus aqui em São Paulo. Sempre teve. Sempre teve. Sempre teve. Desde o ano passado, ônibus que saem do terminal Santo Amaro e vão para bairros de Interlagos sofrem arrastões de quadrilhas. Uma dupla ou trio entra em um ônibus no terminal Santo Amaro, dois caminham para o fundo do veículo, enquanto o terceiro fica sentado perto do motorista. Olha para você ver que canalhas perto do motorista. Quando o ônibus passa perto do ponto da estação Socorro, os indivíduos anunciam o assalto e fazem um arrastão. Quando passam pela ponte do Socorro, eles fogem e deixam os passageiros sem nada. Abre aspas, o cara estava armado, não levou meu celular, porque o rapaz do lado levantou e ele se assustou. O motorista abriu a porta e eles correram. Eram 3 assaltantes, uma mulher e 2 homens. Ó, uma mulher e 2 homens. Estão usando mulheres também na situação. Olha que situação, velho. O povo armado na hora dessa vai atrás desses canalhas e ganhar um troféu. É o seguinte, tem que ter incentivo também. Matou um bandido? Ó, tem que ganhar aí R$500. No mínimo, tem que incentivar. Tem que incentivar sim. Não, ó, não tem outra forma. Não tem outra forma. Quem quer defender os bandidos, a gente tem que tirar esses caras. É cala a boca burro, que nem o Olavo fala. Cala a boca burro. O cara não sabe, sai fora. Sai fora, vai viver em outro país. Vai pra Venezuela, vai pra Cuba. Aqui não. O cara é bandido, se tornou bandido, ele sabe dos riscos. Ele sabe dos riscos. Entende? Ele sabe dos riscos. Colocou uma arma na cara de alguém, nos Estados Unidos é cadeia e olha, tá perdido. Se o cara meteu uma arma em outra pessoa sem motivo aparente. Tá aí, ó. Tá aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui onde parou aqui. Tá usando a mulheres, né? Ó, 2 homens e 1 mulher. Eles entram no terminal, quando chega na Avenida das Nações Unidas, que também, nossa, as Nações Unidas ali, eu não sei como é que o policiamento não... Ó, raramente tem polícia ali. E quando tem, é muito bom. Entre os trevos da Sabará com a Interlagos. Por quê? Porque tem muito assalto de moto. Teve um dia que eu e minha esposa estavam indo para o shopping SP Market, que fica nas Nações Unidas, indo sentido Marginal Pinheiros, que a ponte caiu e foram dados 6 meses para recuperar uma ponte, que no Japão, com 48 horas, eles levantaram a ponte sobre um rio. Aqui deu 6 meses para levantar uma pontezinha, um pedacinho de nada de asfalto. Cara, é muito vagabundo esses caras, desses políticos, viu? Cara, eu parei no sinal, o cara assaltando na minha frente. E a moto do cara, uma moto importada, uma moto de porte maior, uma moto mais cara. E o cara assaltando um casal, que também estava numa moto. Eu estava numa moto com a minha esposa, uma Burgman. Uma motinha bem pequenininha da Suzuki. E a moto do cara não queria pegar. E eu de dedo cruzado pra moto do cara pegar, né? Porque se a moto do cara não pega, eles iam pegar a minha, né? Que era a próxima, né? Então eu falei, o cara tem mais condição que eu, né? Tá com uma moto mais cara. Mas a atitude dos covardes ali assalta a moto direto. E eles vão sentido Pedreira. Que é outro bairro também que eu não quero nem de graça morar ali. Diadema, Pedreira. Eu até costumo brincar. É uma brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Olha, eu não quero nem de graça. Se quiser me dar uma casa lá, eu não quero. Eu não quero. É um lugar muito perigoso, muito bandido. Muita gente que não presta ali. Não é todos, tá? Tem gente, muita gente boa ali. Mas é porque o lugar é tão favelado, é tão mediocrizado, aonde o PT muito influenciou com as suas políticas, entre aspas. Então fez desse lugar um local terrível. Terrível. Funk lá e esses negócios na rua, atrapalhando as pessoas de terem paz dentro de suas casas, é direto. Um local horrível de se morar. Eu não quero nem de graça. O trânsito lá então é horrível. Não é horrível por excesso de carro, é horrível por excesso de idiotas e ignorantes. Já vou comentar isso, tá, ô Iraci? Aí o que acontece?
Então ali não é tão ruim. Você chega nos bairros, o trânsito piora, não é por excesso de carro, é por excesso de burrice e de ignorância. É o povo da favela mesmo. O povo que não tem cultura nenhuma. Claro que tem gente na favela especial, tem gente na favela que é gente boa. Só que o local em si não ajuda. E esses caras predominam. Esses vagabundos e bandidos predominam. A gente não consegue fazer nada para ajudá-los. A gente não consegue ajudá-los. Entendeu? Tá aqui, ó. Eles entraram no terminal, quando chega na Avenida Nações Unidas, logo após a estação Socorro, eles começam a descer. Descreve uma vítima. Esse é o retrato do que acontece em algumas linhas de ônibus na Zona Sul. Os primeiros relatos foram em agosto do ano passado, conforme noticiado pelo grupo Sul News anterior. Os assaltos acontecem geralmente às 10h30 da noite. Olha aí, hein? Um horário perigosíssimo, hein? 10h30 da noite. Quem tem as suas esposas, vai buscar. Ainda bem que minha esposa já não está mais nesse horário. Pelo menos esse mês, está trabalhando no horário, né, que sai mais cedo. Porque é muito perigoso. Por volta da meia-noite, né? Casos acontecem por volta da meia-noite. No dia 8 de março, uma jovem relatou nas redes sociais que 2 homens armados com uma faca, ó, uma faca e um revólver, invadiram o ônibus na linha 6091, que é a linha que seguia para Vargem Grande, e levaram todos os pertences dos passageiros. Povo pobre, trabalhando até uma hora dessa. É muito canalha e covarde um cara desse. Cara, um cara desse tem que picar fogo nele e matar mesmo. Não tem como. Não pode dar moral pra esses caras, velho. Olha, assaltar gente de bem. Gente que tá trabalhando até uma hora dessa. Não dá pra suportar esse tipo de gente. Isso é a escória da escória da escória. E já que ele quer tratar um trabalhador como nada, tem que matar esses camaradas. É pena de morte pra um camarada desse. Pena de morte. Eu acho que é perca de tempo até você correr risco de ir atrás pra prender esses caras. É pena de morte. É picar fogo no cara ali mesmo. Deixa morrer e já era. Não chama nem polícia, nem pra socorrer o cara. É duro falar isso. Porque eu sei que tem muita gente que era do mal e depois lá na frente conhece, né, a religião, né? E a religião acaba ajudando o cara a sair dessa situação. Ele acorda, né? Ele acorda pra vida. Ele vê que há um Deus e etc. Né? A religião ajuda muito a colocar esses conceitos na cabeça da pessoa, que há alguém que está observando. Há um ser, né, uma força ativa que está observando. E ele não pode continuar com esse tipo de coisa. E depois o cara arruma trabalho. É estranho isso, né? Enquanto ele é vagabundo e canalha e bandido, ele não arruma trabalho. Mas depois que ele vai para a igreja, ele acaba virando um cara decente e acaba arrumando trabalho. Eu conheço amigos meus que foram até presos, depois saíram. Estão aí trabalhando, vendendo ovo de carro, sabe? Pilotando um carrinho de boa, vendendo os ovinhos dele, vendendo uma fruta. Cara, tem condição para isso. Ó, tá vendo? Ó, levaram todos os pertences passageiros, além de agredirem o motorista. 3 dias depois, outro assalto aconteceu na linha Unisa Campos 1, 6030-10. Ó. Também já ocorreram assaltos na linha 6027, Jardim Graúna, Jardim Castro Alves. Castro Alves, então, é outro lugar que você não pode morar. Muito bandido. Muito bandido. A SP Trans informou que mantém contato com a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar. Por isso tem que ter câmeras ao vivo. É só investir dinheiro nisso. Só investir dinheiro nisso, velho. Câmeras dentro dos ônibus são monitorados 24 horas. Aconteceu uma situação, tem um botão ali com o policial... Qualquer passageiro, tem vários, coloca em vários. Olha, dá pra resolver o problema. Olha, você vê que eu não sou inteligente, mas eu tô te dando uma dica aqui. Coloca dispositivos de segurança debaixo dos bancos, não importa. Em todos os bancos, se for possível. O cara apertou, uma central é vista, o cara já olha pela câmera e vê o que está acontecendo no ônibus. Aí é deslocado numa viatura para esse local ou alguma coisa acontece. Não tem segredo, dá para nós resolvermos esse problema. É só colocar a mente para raciocinar e combater esses canalhas. Tá certo? Tá aí, ó. Tá aqui, ó. E a Polícia Militar, em relação às ocorrências de roubos e furtos na região, entre janeiro e fevereiro de 2019, a Central de Operações da SP Trans foi informada de 29 ocorrências, hein? 29 ocorrências. Quase um roubo por dia. Em 2 meses. Dá menos, né? Mas é muito. Isso o que vai ao boletim de ocorrência, certo? Os que não fazem, não vão.
Nenhuma no interior dos terminais, no caso de assaltos no interior do ônibus. O SP-Trans orienta os motoristas a não reagir. Após o ocorrido, conduzir o ônibus até a delegacia de polícia mais próxima para as vítimas registrarem o boletim de ocorrência. Aí o cara tá até 10 horas da noite trabalhando, ele depois tem que ir pra delegacia. Delegacia é 2 horas para fazer um boletim de ocorrência. É muito delegado mal preparado. Tem policiais bons igual esse da história que eu contei, mas tem muitos despreparados. Eu já fui parar em delegacia dessa vez e fui uma vez na delegacia. Eu fui 2, 3 vezes para prestar a queixa de alguma coisa, ajudar pessoas como testemunha. Eu não ligo, eu vou com a pessoa, perco meu tempo, mas eu vou com a pessoa como testemunha. Eu não ligo de perder meu tempo para ajudar a pessoa dessa forma, eu vou. Você é jogado às traças, ninguém tá nem aí pra você. É tudo muito antigo. Desculpa, tá, Iraci, eu não tá comentando o que você tá falando, porque eu tô nesse tipo de assunto, senão eu me perco aqui e vou para outro lado. Mas é legal, eu vou ler o que você tá falando, tá? Só quero terminar o meu raciocínio, porque isso aqui é muito importante. É muito importante porque em São Paulo tá demais, a gente sai e não sabe se volta. A gente tem a nossa família que trabalha, nós temos muita gente da nossa família, de amigos que tem que pegar ônibus, os ônibus são horríveis, lotados, horário de pico, então é horrível São Paulo. São Paulo é horrível para viver, gente, horrível. Pela situação, olha, era só fazer metrô e trem, resolvi o problema da população. Era só fazer, ó, quer um exemplo? Faz metrô e trem até Embu Guaçu, vindo, já pega a linha verde do trem, liga até Embu Guaçu. Cara, você vai resolver o problema de escoamento de pessoas. Eu mesmo, evitaria de ir até de moto para pegar o transporte público. Se fosse trem, porque o trem, por mais que pode ser cheio, mas ele é rápido, né? É que nem no Japão. No Japão tem esse problema de população, mas é rápido o escoamento das pessoas. Então a pessoa muitas vezes é ruim, mas é rápido. Entendeu? Mas ônibus não dá para investir mais em ônibus. O governo de São Paulo investe em ônibus porque é corrupção. Todo mundo sabe que há uma corrupção terrível, há um crime organizado muito forte nas empresas de ônibus, juntamente com o governo do estado. Portanto, o governo do estado ainda paga a mais para as empresas, que diz que eles não têm lucro. A passagem mais cara do mundo, eles não têm lucro. É tipo assim, né? Achar que eu sou um idiota completo, né? Então o que acontece? Claro que é devido a imposto, é gasolina cara. Tá entendendo? Tem coisa aqui no Brasil tem que mudar, precisa mudar, mas nós precisamos tirar esses canalhas do governo. Essa política antiga, igual esse canalha do Rodrigo Maia. Tem que tirar esse tipo de pessoa do governo. Beleza? Olha, para encerrar o assunto, a Secretaria da Segurança Pública disse que a 70ª seccional, em parceria com o 11º DP de Santo Amaro, que cobre a área, investiga todos os casos registrados. Aqui, de 100%, acho que 0,1% é resolvido dos crimes. Então, você sabe, né, como é que estão resolvendo o problema e como eles estão investigando, né? É uma investigação, ó, nota 10. Horrível, né? Horrível. O trabalho realizado pela polícia possibilitou a redução de 5%. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Nossa, tem hora que é como se tomasse um soco no rim, sabe? É como se estivesse tomando um soco na barriga, mano. O trabalho realizado pela polícia deu uma redução de 5% dos roubos em janeiro, a comparação com o mesmo período do ano passado. Ah, que mesmo período o quê? Ninguém é idiota. Isso não significa nada. Igual de mesmo período. Muitas vezes um período que rouba mais, não tem nada a ver. Você acha que os caras escolhem de mês de janeiro para roubar? Ah, que ridículo. Em janeiro, 97 pessoas foram presas. Prende-se muito porque tem muito bandido. Tem muito bandido. Tem muito bandido mesmo. Agora eu vou dar só um retoque aqui no que a nossa amiga, né? A nossa inscrita aqui, a Iraci Brito, tá dizendo. É triste, né? A Janaína perdeu na Lesp. Eu coloquei vídeo falando sobre isso no canal também. Tá lá, São Paulo precisa de você. E o Arthur, mamãe falei que fez, né? Então a coisa toda. Você vê. É a maioria, PSDB. Unindo com o PT e o PSOL. É esses mesmo. Em São Paulo nós temos que passar a limpo essa situação também. Precisamos passar a limpo em São Paulo essa situação também, tá? Precisamos
de verdade. Tá certo? Olha uma última informação aqui. Olha que o ministro do STF disse. Aquele ministro que falou com o Gilmar Mendes que ele era uma vergonha para os ministros, né? Mas a gente sabe que ele também não é grandes coisas, né? Mas eu achei interessante porque olha aqui. Então, em respeito, eu gostaria de dizer que eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu vi a fita, eu vi a mala de dinheiro, eu vi a corridinha na televisão. Eu li o depoimento de Youssef, eu li o depoimento de Funaro. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e negócios funciona assim. O agente político relevante escolhe o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata em licitação fraudada a empresa que vai superfaturar a obra ou o contrato público para depois distribuir dinheiros. E aí não faz diferença se foi para o bolso ou se foi para a campanha, porque o problema não é para onde vai, o problema é de onde vem, é a cultura de desonestidade que se cria de alto a baixo com maus exemplos, em que todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer passar os outros para trás, todo mundo quer conseguir o seu, sem mencionar as propinas para financiamentos públicos, tudo documentado. Portanto, são diferentes visões da vida e do país. Mas eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso e de fazer um novo país, de ensinar as novas gerações que vale a pena ser honesto, sem punitivismo, sem vingadores mascarados, mas também sem achar que ricos criminosos têm imunidade, porque não tem. A menina... O discurso dele é muito bonito, né? A gente não sabe se é verdadeiro, né? Porque de discurso eu já vi até a Gleice Hoffmann fazendo discurso que eu fiquei assim, pasmo. Então, discurso não significa tanta coisa, né? A Iracy Brito, ela fala o seguinte: moro no Rio de Janeiro, sei que tá brabo em todo o país. O seguinte, olha, eu vou despedir de vocês, eu agradeço a presença de todos que passaram por aqui. A Iracy Brito, muito obrigado. Se for possível, todos que irão ver esse vídeo, compartilhe o vídeo, curte o canal, curte o vídeo, ajuda o canal a crescer. Vocês veem que a gente vem fazer aqui é por amor mesmo, é fazer isso que o ministro falou aqui. Temos o dever de combater esse tipo de coisa, combater esses maus, esses vagabundos que estão na corporação sujando a polícia, que é tão idônea. A entidade, a instituição Polícia Militar, ela é idônea. É uma instituição que tem que ser defendida a afinco. Pegou esses canalhas, agora, os policiais decentes têm que expor esses camaradas à tona. Tem que ter corregedoria. Tem que ter. Tem que ir pra cima desses caras. Esses caras não podem ficar na corporação. Porque é uma corporação muito idônea. E não pode ter esse tipo de gente mal preparada. Tem muita gente preparada querendo assumir aí. Muita gente. Muita gente mesmo. Mas o método para entrar na polícia é horrível. Então por isso, portanto tem esse negócio de idade. É ridículo isso. É ridículo isso. O cara tem que ter preparo psicológico principalmente. Psicológico principalmente. Nem tanto físico. Principalmente psicológico. Pra você ver esse bandido aqui, ó. Com inteligência. Beleza? Agradeço a todos que passaram por aqui. Eu quis trazer isso pra vocês porque realmente eu vi isso e fiquei pasmo pela situação. Nós não devemos aceitar isso mais. E esse tipo de pessoa que está na polícia militar, na área da saúde,
ou na área da educação que faz esse tipo de coisa, tem que ser penalizado fortemente mesmo. Esses caras não podem fazer e continuar impune do jeito que é. Não vai continuar, sabe por quê? Porque nós temos a internet hoje, temos esse negocinho aqui, ó, chamado celular. Não dá mais para esses canalhas continuarem, beleza? Fiquem todos com Deus. Agradeço a todos que vieram. Que Deus abençoe o Brasil. E saiam da ignorância. Deus abençoe todos nós. E saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.